Oi, gente, eu sou a Suelen Bonfim, comentarista aqui de São Paulo, e eu vim no canal do Farina fazer uma projeção do jogo entre Palmeiras e São Paulo neste sábado, às 6h30 da tarde. Este vídeo e o canal são um oferecimento de System Frio. Câmera fria é com conhecimento e qualidade. Bom, o que esperar desse confronto entre Palmeiras e São Paulo? Polêmica de arbitragem. Brincadeiras à parte, claro que a gente não quer esperar isso, mas assim tem sido os últimos confrontos entre Palmeiras e São Paulo, seja na casa do Palmeiras, seja na casa do São Paulo, seja um jogo de mata-mata, seja um jogo pelo Campeonato Brasileiro. Os últimos confrontos têm sido marcados por polêmicas de arbitragem. E a gente não fala isso com alegria, né? Tudo que a gente mais quer é ver um jogo de futebol muito bem disputado em que a arbitragem passe desapercebida. Mas o histórico entre esses dois times não tem sido assim. Inclusive, o último encontro entre Palmeiras e São Paulo, na verdade foi um confronto na casa do São Paulo, terminou 3-2 para o Palmeiras. Um jogo que o São Paulo saiu na frente, estava ganhando de 2-0. Tem uma reclamação de pênalti para o São Paulo, que a gente não sabe o que aconteceria, mas poderia ser um 3-0, que seria muito mais difícil de correr atrás. Não tem a marcação desse pênalti, e aí o Palmeiras diminui, empata e vira o jogo. Então, muitos ingredientes aí que fazem essa disputa terem algo a mais, né, para esses dois times. Bom, pensando no que fizeram Palmeiras e São Paulo até agora na temporada. Uma temporada que tá aí só no começo. A gente está falando do 5º jogo da temporada. Mas sabemos que no futebol brasileiro, dependendo do que acontece no campeonato no começo da temporada, muitas vezes já é o suficiente para criar um clima difícil de se trabalhar, já é o suficiente para colocar pressão nos times. Não deveria ser assim. A gente deveria cada vez mais encarar os estaduais aí como uma fase preparatória para o restante da temporada, principalmente considerando que cada vez mais o calendário tem ficado pesado, cada vez mais a pré-temporada tem sido mais curta, menos tempo de descanso, então a gente precisa trazer um pouco esse olhar na hora de analisar, porque senão a gente colabora demais para esse clima hostil na 5ª rodada do campeonato. É muito complicado isso. Como esses dois times chegaram, então, até agora? Estão em lados opostos da tabela do Campeonato Paulista. Só para você entender, se você não está acompanhando o futebol paulista, não acompanha, não sabe muito como que é a regra aqui, este ano de 2026, o modelo do Campeonato Paulista mudou por conta da alteração de calendário da CBF, né? E aí os estaduais precisaram ser mexidos. Então, o Campeonato Paulista, que antes era disputado em 12 rodadas, tinha ali os grupos divididos, os times dos grupos não se enfrentavam entre si, enfrentavam só os times dos outros grupos, e aí, ao término dessas 12 rodadas da primeira fase, se classificavam os 2 primeiros times de cada grupo. E aí, esses dois times se enfrentavam, aí sim, nas quartas de final. Agora, tá funcionando igual a fase de liga da Liga dos Campeões. Não tem esse confronto de todos os times. Por exemplo, você tá no grupo e você vai jogar com todos os times dos outros grupos. Não existe isso, são só 8 jogos. A regra primordial é que todos os times grandes façam os clássicos entre si. Então, de 8 jogos, cada time grande vai fazer os 3 clássicos. E aí, depois, 5 jogos distribuídos já de forma pré-definida antes de começar a temporada. E aí, a classificação, ela é igual de pontos corridos. Então, agora você tem uma classificação que vai para a próxima fase, do 1º ao 8º. Hoje, o Palmeiras é o 3º colocado, está se classificando para a próxima fase, se o campeonato acabasse agora. E o São Paulo está em 14º, bem fora aí da zona de classificação, porque só classificam 8. E é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Um campeonato que é de tiro, a primeira fase de tiro muito curto. Já passamos da metade da primeira fase. Então, esse é o panorama dos times. O que aconteceu com os dois na última rodada? Palmeiras, até então, 3 jogos, 3 vitórias, nenhum jogo exuberante, mas estava acumulando os pontos, vencendo o que era mais importante e conseguindo fazer o rodízio dos seus jogadores para dar minutagem, para não sobrecarregar ninguém nesse começo de temporada. Chegou na 4ª rodada, perdeu de 4-0 para o Novo Horizontino, jogando fora de casa. Um time que não tinha sofrido gols, sofreu 4 de uma vez. Apesar de o Palmeiras não estar jogando um jogo muito exuberante,
era um time que estava com uma certa consistência e foi muito irreconhecível diante do Novo Horizontino, foi surpreendido pelo Novo Horizontino. E aí, um jogo que era uma marca muito especial para o Abel Ferreira, 400 jogos à frente do Palmeiras, virou o pior jogo da história do Abel Ferreira à frente do Palmeiras. O Palmeiras nunca tinha perdido por 4-0 sob o comando do Abel Ferreira. Então o time que estava muito bem obrigado até a terceira rodada, na quarta rodada muda o clima e aí começa uma certa desconfiança. O que também, para a torcida, ok. Para quem analisa futebol, comenta futebol, a gente tem que manter a coerência e dizer, gente, foi um tropeço do Palmeiras, muito ruim, mas não muda muita coisa. O Palmeiras ainda está se classificando. Se ganha do São Paulo, encaminha muito mais a sua classificação. Então não tem que ter caça às bruxas. Mas a gente sabe que futebol brasileiro é muito resultadista e aí, de um jogo para outro, o cenário muda completamente. O Palmeiras chega pressionado para esse jogo contra o São Paulo. E pelo lado do São Paulo, oscilando, em 3 jogos tinha uma vitória, uma derrota e um empate, sendo esse empate contra o Corinthians dentro da Neoquímica Arena, mas de um jogo que o São Paulo não foi bem, mas até os 45 minutos do segundo tempo estava ganhando fora de casa, o que no confronto entre Corinthians e São Paulo na Neoquímica Arena é a exceção da exceção, porque o São Paulo tem uma vitória desde 2014 dentro da Neoquímica Arena. Seria a segunda vitória do São Paulo jogando no estádio do Corinthians. Então foi frustrante esse empate. Aí o São Paulo vai para a quarta rodada, jogando contra a Portuguesa dentro do Morumbi. Espera-se que use esse jogo para se recuperar desse empate frustrante. São Paulo também foi surpreendido pela Lusa, chegou a estar perdendo por 2-0 no jogo, conseguiu diminuir por 2-1, porém, logo depois tomou o terceiro gol e aí depois o São Paulo só conseguiu fazer mais um gol e não conseguiu marcar nenhum pontinho em casa. Vem também pressionado para esse confronto contra o Palmeiras. Então, para os dois times, esse jogo vale muito. Para o Palmeiras, vale muito mais moralmente falando, e para o São Paulo, vale muito moralmente falando, e também em questão de classificação. Porque o São Paulo é o único time grande que está fora da zona de classificação para a próxima fase do Paulista. É bem verdade que hoje o São Paulo tem 4 pontos e está apenas 1 ponto atrás do Santos, que é o último time da zona de classificação. Então também, uma vitória de São Paulo pode mudar completamente a composição da tabela. Dentro de campo, pensando em time, o Palmeiras, que até então estava apostando por rodar bastante o elenco, vai apostar em colocar em campo o que tiver de melhor à disposição. E isso inclui o retorno do Vitor Roque, que é um retorno muito importante se a gente pensar num time que quer ganhar, porque o Vitor Roque, fazendo dupla com o Flaco Lopes, é uma dupla que fez uma temporada muito boa em 2025 e é sinônimo aí de gol para o Palmeiras. Do lado do São Paulo, o São Paulo que teve muitos problemas físicos em 2025, muitos jogadores, muito tempo no departamento médico, entre eles 2 jogadores fundamentais, o Caleri e o Lucas. O Lucas já voltou a jogar, assim como o Caleri, mas o Lucas não vai para o jogo contra o Palmeiras. Ele não foi nem relacionado, porque esse jogo é na Arena Barueri. O Palmeiras está mandando os jogos na Arena Barueri, porque o Allianz Parque está em reforma, está com gramado em reforma, e a previsão é só de ser entregue no final de fevereiro. Só que em questão de gramado, não muda, porque tanto o Allianz Parque quanto a Arena Barueri são estádios com grama sintética. E é por isso que o Lucas foi preservado e não foi nem relacionado. Por outro lado, o Caleri, que também sofreu uma lesão jogando no gramado sintético de 2025, vai para o jogo. E o Caleri, pelo lado de São Paulo, é a esperança de gol. Porque o Caleri, se teve alguma coisa boa no jogo entre São Paulo e Portuguesa, foi a presença do Caleri, foi o fato do Caleri ter feito 2 gols. O Caleri, que tem a música da torcida do São Paulo que fala, né? Toca no Caleri que é gol. É um jogador bem eficiente, é um jogador bem goleador ali do São Paulo e fez muita falta enquanto esteve fora da temporada de 2025. O Palmeiras tem a volta aí do Carlos Miguel pro gol como titular. Carlos Miguel não tinha sido vazado. O Marcelo Lomba, que ninguém entende por que o Abel Ferreira colocou o Lomba para jogar, fez rodízio de goleiro, porque não se faz rodízio de goleiro. Geralmente, mesmo quando você está fazendo rodízio com os jogadores de linha, o goleiro continua. O goleiro só sai se ele estiver machucado. E aí é um questionamento também da torcida.
Então, o Carlos Miguel volta pro gol. E do lado do São Paulo tem o Rafael, que tem sido muito importante pro São Paulo. E, inclusive, foi responsável para esse jogo entre Portuguesa e São Paulo não acabar pior do que esses 3-2. Então, tem muitos ingredientes para esse jogo. Em termos de classificação, pro Palmeiras não é tão importante ganhar, mas em termos anímicos, sim. E para o São Paulo é muito importante em termos anímico e em termos de classificação. Espero um jogo muito disputado, mas que com certeza não vai ser tão dinâmico, que não vai ser tão intenso, porque os times ainda vão dosar um pouco essa intensidade nesse começo de campeonato. Mas os dois times entram em campo querendo dar resposta pelo que aconteceu na última rodada. Se eu pudesse fazer, não. Eu vou fazer um palpite aqui, considerando histórico nos confrontos aqui paulistas. O que acontece? A gente tem torcida única nos clássicos, não é permitido torcida visitante. E isso tem pesado muito a favor dos donos da casa que jogam diante da sua torcida. Então, pensando nisso, pensando que apesar do Palmeiras ter tropeçado diante do Novo Horizontino, ser um time mais pronto do que o São Paulo, eu aposto em uma vitória do Palmeiras, o que vai encaminhar muito bem a classificação do Palmeiras para a próxima fase, se acontecer, e vai complicar bastante a vida do São Paulo aí em termos de classificação. Então, não sei se isso vai acontecer, mas é o meu palpite. E claro, você também, se você acompanha o futebol paulista, se você é um torcedor de time paulista, deixa aqui também o seu comentário, de repente, o que você acha? São Paulo vai ganhar? O Palmeiras vai ganhar? A gente só vai saber isso no sábado, depois das 18h30, então ali às 20h30, às 20h40, já saberemos quem se saiu melhor e que vai ter um pouco mais de tranquilidade se ganhar esse clássico. É um prazer estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouco do futebol paulista com vocês, e eu vejo vocês aí numa próxima oportunidade. Até mais!